O Congresso Nacional discute nesse momento uma demanda antiga e polêmica, a questão da redução da maioridade penal e primeiro seu confronto com a Constituição, tentando achar um desvio de interpretação que possa fazer valer, segundo uma tendência do Congresso neste momento, de que os menores de 18 anos também respondam por crimes e não sejam mais considerados os chamados atos infracionais. Como isso envolve uma interpretação e saber conhecer um pouco da operação do direito, não só uma questão semântica e de emocional, de conteúdo emocional no dia a dia, nós convidamos alguém que tem larga escala com experiência no direito, em específico na área criminal, para conversar conosco e emprestar os seus conhecimentos para discutir esse tema. É o promotor aposentado José Roberto Martins Segalo. Então, muito obrigado, senhor, em emprestar esse tempo nesse espaço que o senhor conhece, é público, para que a gente possa colaborar com as pessoas que estão em casa. A primeira grande questão, bastante discutida, é o que o Congresso está fazendo nesse momento com a chamada cláusula pétrea, que não poderia ser modificada essa questão. Então, Nelson, antes de mais nada, é sempre um prazer estar aqui. A TV Câmara vem prestando um serviço de utilidade pública de excelente qualidade. Eu tenho acompanhado os programas que vocês têm feito e esse é um trabalho realmente elogiável da TV Câmara, que deve ser prestigiado. O problema da cláusula pétrea, Nelson, resume-se no seguinte: a Constituição Federal, no artigo 60, é clara em dizer que é vedado qualquer tipo de mudança na Constituição que seja tendente a eliminar direitos. Neste caso aí, a menoridade não está especificamente listada como cláusula pétrea. Mas é inegável que se você hoje tem na Constituição uma garantia ao menor de 18 anos de que ele não vai ser apenado como adulto, se você mexer nisso, você está tirando um direito. É um direito assegurado ele hoje de não ser processado criminalmente, não é? Você então está eliminando um direito ao fazer essa modificação. E é essa interpretação que eu não tenho a menor sombra de dúvida que o Supremo fará. O Congresso Nacional, na verdade, o que fez foi apenas passar por cima disso, não é? Mas tudo que o Congresso Nacional faz em matéria de lei é revisado no Supremo Tribunal Federal, que tem o controle constitucional. O controle constitucional no Brasil é feito pelo Supremo Tribunal Federal. Consequentemente, esse assunto vai chegar no Supremo, e ao chegar no Supremo, eu não tenho a menor sombra de dúvida que o Supremo vai entender que violou-se esse dispositivo constitucional, que é, aí sim, uma cláusula pétrea, né, da não mudança que possa tender. E isso significa o seguinte: você começa, aquilo que a gente fala popularmente de comer o mingau pelas beiradas, né? Você começa tirando algumas coisas e a gente fica com medo que você chegue no meio. E o meio tem os nossos outros direitos. Então, por isso que se fala tendente a abolir, porque a tendência disso aí, se abrir esta porta, é outros direitos virem nessa corrente e a gente começar a perder coisas que foram muito difíceis de ser conquistadas. Por isso mesmo, eu acredito que o Supremo vai reconhecer que isso não é possível de ser mexido. Para reforçar para o leigo, então, não basta o argumento de que teria que estar a questão da redução da maioridade expressa numa lista na Constituição. Não, evidentemente não. É uma questão de interpretação, de saber se ela é tendente a abolir, mas como eu estou mostrando aqui, a mim não resta dúvida de que é. É bom lembrar, entretanto, que é possível mexer nisto sim, mas fazendo outra Constituição. Então, se nós tivermos uma nova Constituinte originária para construir uma Constituição inteiramente nova, neste caso aí é possível mudar isso. Para as pessoas também que não estão habituadas com o direito e ajudar aqui do ponto de vista didático, nesse papel de formação, ainda que seja básico para aquele que, pedindo a licença para quem já tem o domínio sobre a operação de direito no dia a dia, essas modificações, essas garantias pétreas na Constituição, e são vários desses princípios, eles visam garantir um espírito de continuidade ou daquilo que a sociedade não quer ou quer que em condições especiais sejam mexidas? É simples, Celso. Veja bem, o Estado
não é? É o conjunto de pessoas que nele vive. Isto a gente chama de sociedade, né? São os sócios que criaram aquele ente, que é um ente jurídico, chamado Estado. Então, nós mesmos colocamos as regras para que nós venhamos a viver no Estado. Como não é possível de se colocar todas as pessoas fazendo as regras, a gente escolhe algumas pessoas e dá a elas uma procuração. São os legisladores. No caso, os legisladores constituintes. Você outorga a eles o papel de, em seu nome, fazer determinado conjunto de regras. Mas, para não correr risco, a gente já estabelece de antemão quais são aquelas que a gente não quer que sejam mexidas. Não é? É exatamente isso. O rol dos nossos direitos, não é? Que são extremamente preciosos a cada um de nós, é uma das cláusulas que a gente estabelece que depois não pode ser alterada por outros legisladores. Só aqueles a quem nós demos o direito de fazer a Constituição naquele momento é que poderiam estabelecer. Por isso que eu disse que numa nova Constituição é possível, mas na modificação da atual não. Por isso, para ajudar os alunos de ensino médio, que seria necessário montar um colégio constituinte específico para essa finalidade. Exatamente. As propostas de emenda constitucional, só para reforçar esse mesmo raciocínio e interpretação, são possíveis essas propostas porque elas não mexem com essas cláusulas. Exatamente, não mexem nas cláusulas pétreas. Então, a gente delega permanentemente, porque é esse o problema, né? Nós não temos, no nosso país, nós não temos a cultura do plebiscito. Temos previsto na Constituição, mas a gente não consegue ver isto ocorrer na prática. Tivemos 2 na história do Brasil apenas, não é? Sim. Então, em outros lugares, você vai ao Uruguai, por exemplo, toda vez que há uma eleição no Uruguai, eles aproveitam para fazer 2, 3, 4, 5 plebiscitos. Quer dizer, o eleitor vai até a urna para votar para prefeito, para deputado, para senador, para presidente da República e aproveita, manifesta a sua vontade a respeito de determinados assuntos polêmicos que são consultados. Estados Unidos também acontece com frequência. O Brasil não tem isso. Então a gente deixou nas mãos do nosso legislador comum, que é o deputado federal e o senador, a tarefa de fazer essas mudanças, não é? Mas não quer que eles mexam naquilo que para nós é fundamental. No senso comum das pessoas no dia a dia, por fatores emocionais, sociais ou não, a questão da violência acaba levando uma parcela da população à interpretação ou a um posicionamento favorável à redução da maioridade penal, não considerando que esses casos que saltam mais aos olhos sejam interpretados ou sejam tipificados como chamado ato infracional. Do ponto de vista até um pouco sociológico, utilizando a experiência do senhor com direito, como é que o senhor vê isso na prática? Aí é que reside o problema, né? A questão nossa se cinge a discutir o seguinte: em que momento que isto está sendo discutido? Tá certo? Você disse bem, há uma sensação de que a opinião pública é favorável a uma redução, mas isso é uma sensação veiculada pela imprensa, entrevistando um número restrito de pessoas. Você jamais terá essa certeza, a menos que você faça um plebiscito e ouça realmente a totalidade do nosso povo, não é? Então, o que ocorre é o seguinte: neste exato momento, o Congresso Nacional está muito mal avaliado, não é? A gente vê pelas manifestações populares, o povo na rua reclamando, não é só do governo federal, não é só da presidência da República ou do governo do Estado, mas principalmente da qualidade do nosso legislativo. Então, nesse momento, o legislativo precisa de dar uma desviada de atenção. Ele precisa de fazer alguma coisa que possa levar o povo para o seu lado. E como ele tem essa imagem de que o povo seria favorável, ele pega esse assunto que estava lá engavetado, né? Põe na mesa. Ninguém põe na mesa. É o chamado boi de piranha, né? Ele põe para disfarçar, para desviar a visão da opinião pública da sua incapacidade de fazer uma legislação
que nos agrade, que nos dê segurança, não é? Que nos dê qualidade de vida. Pega um tema deste polêmico, que agita a opinião pública e fica nessa movimentação, né? E desvia o foco da atenção. Esse é o nosso problema. Não aconteceu nada que justificasse. Pegue o que ocorreu na sociedade agora que levasse você a discutir o problema da minoridade. Né? Nada, não teve nenhum fato. Normalmente aqui eu costumo falar para os meus alunos, o nosso legislador em matéria penal legisla por crise. Né? Ocorre um problema, então de repente é sequestrado Abílio Diniz. Começa um volume de sequestro, o pessoal faz uma lei para o sequestro. Começou o problema de sequestro relâmpago em caixa eletrônico, você faz uma lei para isso. A gente legisla por crise. E quem legisla por crise, legisla sempre por emoção. Sempre levado pelos acontecimentos do momento. Mas a legislação é permanente. Ela não é naquele instante, não é? Então ela precisa de amadurecimento, de reflexão, e isso não ocorre nesses momentos. E é exatamente o que está acontecendo com essa discussão da minoridade. Por emoção, fazendo um parêntese na nossa temática aqui da redução da maioridade penal, na apresentação do Código Penal, do anteprojeto que discute essas questões, o tema carceirização veio muito à baila por um segmento de juristas. E eu lembro dessa temática em entrevistas que eu fiz, baseado num dado que o senhor me deu aqui antes da gente gravar, de que um pequeno número de casos dizem respeito a crimes hediondos. E o latrocínio, por exemplo, no caso do jovem, por causa do consumo ou do tráfico, o chamado nóia, é aquele que, usei a mesma expressão, salta aos olhos, que emociona mais e chega até as famílias, um ponto de vista, inclusive, do jornalismo. Aqui reside uma distância gigantesca entre o número de casos, a quantificação estatística e a realidade? Sem qualquer sombra de dúvida. Dados estatísticos publicados há menos de um mês revelaram o seguinte: os crimes chamados hediondos, que são aqueles que realmente impactam a sociedade, praticados por menores de 18 anos, chegam a 0,2% do total de crimes praticados por menores. Por aí você vê que, na verdade, o que ocorre é o seguinte: como esses crimes chamam a atenção da imprensa, são eles que são divulgados. Então você vê um menor que participou de um latrocínio, um menor que participou de um estupro, não é? E você é tendente a pensar que isso acontece com muita frequência. Não. Esses crimes, quando praticados por menores, são absoluta minoria. A esmagadora maioria dos delitos são crimes, não é? Muito embora não sejam chamados de crimes. É bom a gente fazer um parênteses para explicar o seguinte. A definição mais moderna que se tem de crime é que o crime é um fato típico e antijurídico. No passado, e ainda existe uma corrente que perdura, mas já bem minoritária, se definia o crime como fato típico, antijurídico e culpável. Então você precisava ter um fato descrito na lei, para ser um fato típico, ele não estar protegido pela lei, portanto ele tem que ser antijurídico, contra o direito, e tinha que ser praticado por alguém que era culpável, não é? Bom, essa definição saiu. Hoje não se usa mais, hoje usa-se fato típico e antijurídico. Portanto, o crime pode ser praticado por menor. Antes não poderia, porque ele não é culpável. Não sendo culpável, não era crime. Não, é crime sim. O menor pratica crime. Só que, pela legislação, ele não pode ser responsabilizado. A culpabilidade saiu fora da definição de crime. Eu explico muito isso para os meus alunos, dizendo o seguinte: a receptação é um crime que precisa de um crime antecedente, porque você, para praticar a receptação, você tem que comprar, adquirir, receber, trocar produto de crime. Só explicando, né? Houve um furto de um toca-fita, por exemplo, de um automóvel. Se eu comprar esse toca-fita que foi furtado, eu pratico receptação. Então, para eu praticar receptação, tem que ter ocorrido um crime anterior.
Se o menor não pratica crime, o menor que furta um toca-fita, vende esse toca-fita para o maior não seria receptador, porque não tem o crime anterior. Não, tem sim o crime anterior. O menor apenas não foi responsabilizado por ele. E por isso que o que o menor faz, a gente chama de ato infracional, mas não deixa de ser crime. Como o senhor coloca nesse raciocínio, aquilo que também é muito utilizado como argumento, inclusive pelos deputados leigos que não têm o domínio e não lidam com a questão da operação do direito, de que precisa resolver essa sensibilidade emocional da sociedade em relação aos menores que estão sendo utilizados por maiores, estes sim, culpáveis no processo penal nosso, para poder acobertar situações de crime. Nelson, isso não tem solução. A solução disto aí viria apenas com a especialização da polícia para conseguir detectar quem são esses maiores. Porque você sabe que eles existem, mas você não consegue fazer a prova, né? O menor que é envolvido não delata e não há meios de fazer uma prova de que houve manipulação do menor por parte do maior. Se for possível fazer a prova, não precisa de lei nova, não. A lei atual já permite a punição do maior em um ato infracional praticado pelo menor, que seja um crime. E, pior ainda, com pena aumentada nessa condição de mandante. Então, legislação já existe. O que não existe é, por enquanto, uma eficácia da polícia em conseguir saber quem são essas pessoas. Isto vai continuar ocorrendo se você reduzir a idade. Porque hoje, se eles usam um menor de 16 ou de 17, se você reduzir a menoridade para 16, ele passa a ser maior a partir dos 16, o bandido vai começar a usar o de 15 e o de 14. Não tem a menor sombra de dúvida disso, né? E o problema, portanto, vai permanecer. A solução não está aí na redução, está no aparelhamento, no aprimoramento da condição da polícia de identificar, no caso, o maior que está usando o menor. Da mesma forma, aí tem o conceito da questão da fragilidade da ação do Estado em relação ao encaminhamento desses jovens que vão hoje para a chamada Fundação Casa, na condição do Estatuto da Criança e do Adolescente e antiga FEBEM, para resolver e dar condições que ele seja recuperado, enfim, que ele tenha condições na maioridade, algum tempo curto depois, nessa especificidade, de voltar para a sociedade e não praticar mais crime. Então, eu vou até, você não me fez essa pergunta ainda, talvez por delicadeza, não é? Mas eu vou aproveitar a sua pergunta para dar uma resposta de uma pergunta não formulada, que seria se eu sou a favor desses procedimentos que estão sendo tomados agora para reduzir a menoridade, né? Eu, nas minhas aulas de direito penal, costumo evitar de dar as minhas posições pessoais, por uma simples razão. O direito não é ciência exata. E o professor exerce um papel de autoridade em relação ao aluno. Então, quando ele põe o seu ponto de vista, ele quase que transfere o seu ponto de vista para o aluno. E isso não é correto. O aluno tem todo o direito de ter o seu próprio meio de vê-lo, de enxergar aquela situação. Então, eu prefiro apresentar todas as hipóteses e deixar que ele escolha por qual caminho ele vai seguir. Há correntes, às vezes, em direito penal, que tem 6 posições divergentes, né? Você vê o Supremo Tribunal Federal como se divide. Sim. Quando discute o assunto, e todos lá são extremamente cultos, né? Porque o direito não é a ciência exata. Então eu vou esclarecer para você o seguinte, eu respondo para eles, quando eles me perguntam, né, a respeito dessa posição, que eu sou amplamente favorável à redução da menoridade, porque eu entendo que é perfeitamente possível você encontrar pessoas com menos de 18 anos completamente amadurecidos, completamente conscientes, capazes de saber o que estão fazendo e principalmente dentro daquilo que o artigo 26 do Código Penal diz, não é? Sendo inteiramente capazes de entender o caráter ilícito do comportamento e de comportar-se de acordo com esse entendimento. Isso aí é a punibilidade.
Ele é impunível quando ele não tem essa condição, e é o caso do louco, que não é capaz de compreender o caráter ilícito do que está fazendo. Não é? O menor de 18 anos pode ter, e aí teria que passar por uma avaliação individual para saber se o Zezinho ou se a Mariazinha, autora daquele fato típico, tinha condições de entender o caráter ilícito e de comportar-se. Se tinha, então deveria ser punido. Esse é o meu entendimento. Okay. Só que, se eu fosse congressista e essa proposta fosse apresentada como está sendo discutida lá, eu não tenho a menor sombra de dúvida que votaria contra. Totalmente contra. Por um princípio originário, né? Porque o Brasil não tem condições de fazer isso. O Brasil não está preparado para fazer isso. Nós não temos estrutura para fazer avaliações adequadas desta capacidade. Nós não temos gente, profissionais. Pense, o Brasil é enorme. Você fala, não, mas tem um psicólogo em São Paulo extremamente preparado, capaz de avaliar. Meu Deus do céu, a lei é para o Brasil. Vale para o Amazonas, vale para o Pará, vale para o Acre, vale para todos os rincões do Brasil. Não é? Imagine se existe gente preparada por aí afora para fazer esse tipo de avaliação. Não temos de maneira nenhuma. Além disso, não temos essas instituições a que você se refere, capazes de dar um tratamento diferenciado. Porque você jamais vai poder colocar, mesmo reduzindo a idade, jamais vai poder colocar um jovem de 16 anos num desses presídios que nós temos aí. Isso é um absurdo. Então você teria que ter presídios para as pessoas com menos do que uma determinada idade, para que aí, ali eles recebessem um tratamento adequado, porque estes são possíveis de recuperar. Um de 40, de 50, já talvez você não consiga recuperar mais, não é? Mas um jovem com 16, com 17, com 18, bem tratado, bem orientado, bem conduzido dentro de um estabelecimento adequado, voltaria para a sociedade sem nos oferecer riscos. Nós não temos essa estrutura, não temos perspectiva nenhuma de vir a ter isto dentro de um curto ou médio prazo. Portanto, eu não teria dúvida nenhuma de ser totalmente desfavorável, embora, por princípio, pudesse até ser favorável. No princípio da questão do direito, que a gente começou este bate-papo, o senhor vê a flagrante ofensa à questão constitucional, mas reconhece que esses jovens de 16, 17 e 18, 16, 17 anos, ou menores de 18 anos, têm, em uma escala deles, uma consciência da prática clara desses crimes. Sim. Porém, aí o papel do Estado e sua estrutura não estaria apto a poder dar destino nisso. Nelson, a Folha de São Paulo, de domingo último, trouxe uma matéria interessante sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, há 9 estados dos 50 estados americanos em que a idade para você responsabilizar criminalmente uma pessoa é inferior a 18 anos de idade. Em alguns, não tem nem limite. Você pode processar uma pessoa de 10 anos de idade, fazendo essa avaliação da capacidade de entendimento. Mas em alguns outros é 16 anos de idade. Em Nova York, por exemplo, 16 anos de idade. E em 5 desses estados, nesse exato momento, está sendo desenvolvido um trabalho para voltar a aumentar a idade para 18 anos. Por quê? Pelo reconhecimento de que o Estado não está sendo capaz de tratar esses menores de 18, no caso, mas já responsabilizados criminalmente, não é? Inclusive, há um dado muito interessante ali, de que eles estão, entre outras coisas, optando também por aumentar de novo a idade pelo custo social. Diz lá que um menor, se for tratado como deve ser tratado, né, menor já transformado em maior, um de 16 anos, por exemplo, né, ele custa 6 vezes mais ao Estado do que o Estado gasta com um maior de 18 anos. Como isso é pago pela sociedade, a sociedade já está revendo, falando, não, peraí, deixa ser a partir dos 18 mesmo,
porque está pesando para nós isso, né? A necessidade de dar um tratamento diferenciado para o menor de 18 anos que for responsabilizado criminalmente. Portanto, veja, nós estamos indo na contramão. Quem tentou reduzir já está se arrependendo disso e está retornando aos 18 anos de idade. Para agradecer a presença do senhor aqui, colocar um raciocínio que pudesse amarrar essas questões todas, queria saber se o senhor é adepto da ideia daqueles que defendem que se preocupam com o Estado brasileiro, no sentido de poder público mais amplo, quando ele se vale dessas oportunidades para criar os bodes expiatórios, de um lado o Congresso, e de outro para resolver ou tentar esconder as suas fragilidades, que é não saber lidar com esses casos na prática, no dia a dia. Então, isso é tremendamente lamentável, né? Porque se ficar só nessa discussão, paciência, apenas temos perda de tempo e de energia. Mas, às vezes, eles evoluem para fazer a legislação. E aí todos nós vamos pagar, não é? Pelo mau resultado dessas legislações mal feitas, que vão perdurar depois por muito tempo, até eventualmente virem a ser corrigidas no futuro. Portanto, isso é absolutamente lamentável, mas faz parte do nosso sistema político, né? Os nossos políticos, infelizmente, quando veem os holofotes voltados para si de uma maneira negativa, né, tentam sair do foco, deslocando o holofote para uma outra coisa que possa dar a eles, quem sabe, uma opinião pública mais favorável, né? Só que fazem isso de afogadilho, sem um estudo técnico adequado, sem apoio em conhecimentos científicos, né, que sejam valiosos e que possam ser ponderados, e as consequências é uma má legislação que em muitos casos nós temos por aí. Muito obrigado pela contribuição do senhor. Eu é que agradeço mais uma vez. E você que está em casa, que tire um pouco o holofote da sua vida particular e discuta essas temáticas, começando pela escolha do seu representante, que lá em Brasília vai decidir esta e outras questões que vão modificar as relações da sociedade e seus sócios, que é o cidadão.